paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, igreja amada do Senhor Jesus e nossa também, nós queremos mais uma vez, nesse dia feliz, estarmos em volta da mesa do Senhor, comendo o pão vivo que desceu do céu e a palavra de Deus que é viva e eficaz e penetra em nossos corações. Desejo para você um dia feliz, uma semana feliz, junto aos seus queridos familiares. E hoje nós estaremos, antes disso, dando as boas-vindas aos nossos alunos, dando as boas-vindas aos nossos convidados, você que vem pela primeira vez, que Deus te dê uma bênção especial, visitando o seu coração, vivificando esta palavra que é mais poderosa do que dinamite, irmãos. Ela é mais poderosa do que todas as coisas. Então, hoje, os irmãos bem sabem que na nossa 12ª lição, que é a penúltima lição, nós a dividimos de 2 vezes por causa do assunto ser muito extenso. Como fala de família, lição 12, Você está vendo aqui, a conduta do crente em relação à família. E nós vamos ver que nessa lição, parte A, ela trata da relação de casal, da vida conjugal. Então, como o crente se comporta em família, como o casal, se relaciona para ser uma bênção para Deus e para tornar a sua vida abençoada nessa união que se chama casamento. A segunda parte nós já estudamos a semana passada, que foi a criação de filhos, onde nós abordamos aquele atrevimento do TikTok, onde apareceu a Elsa e ela convidava as nossas crianças para ouvir e aprender desde o satanismo até o homossexualismo. Então, eu achei que tinha assunto para nós falarmos uma aula toda e por isso que nós dividimos essa lição. Agora, hoje, irmãos, também o assunto não é pequeno, porque casamento é a jornada de uma vida inteira, E falando assim, nós vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Nosso Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor é o Deus que organizou, que comissionou, que criou essa instituição chamada casamento. Nós clamamos que o Senhor nos abençoe, abra nossas mentes para ouvirmos a voz do Senhor, para falar aquilo que vem do trono da tua graça. Concede-me a tua unção. Em o nome santo de Jesus, abençoa cada aluno, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, como nós falamos, irmãos, a conduta do crente em relação à família está baseada no texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 21, do versículo 22, não é do 21 mesmo, desculpem, é do versículo 21 até o versículo 33, onde nos fala o seguinte: as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, nós vamos estudar este tema que é um tema muito complexo. Todos têm muitas perguntas, né, para fazer em relação ao casamento, as dificuldades que o casamento às vezes apresenta, mas também as bênçãos que ele traz, né, porque é uma instituição criada por Deus. E o Senhor, quando todas as coisas criou, ele falou, e eis que tudo era muito bom. E tudo que Deus faz, irmãos, é muito bom, né? Então, nós vemos que o casamento, por ter sido uma instituição divina, ele fez e faz parte até do mundo, né? Os servos de Deus, né, casam-se diante de um ministro religioso e também pegou esse costume aqueles que não são cristãos, justamente por essa prática e pela beleza dessa cerimônia em que é invocado o nome de Deus para duas pessoas viverem juntos. Se nós pensarmos nas probabilidades, tem grande possibilidade das coisas serem difíceis, mais difíceis que fáceis. Por quê? Porque viemos de lugares diferentes, de criação diferente, nós viemos de cultura diferente, muitas vezes de vida social e religiosa diferente. Então, teria que ter muita dificuldade, mas o balanço, né, o equilíbrio, o fiel da balança, nos mostra que o casamento pende muito mais para ser uma experiência feliz, satisfatória, né? Por quê? Porque o mundo, mesmo combatendo como a gente vê como é combatido o casamento, não somente hoje, mas também em épocas anteriores, mas muito mais agora, na atualidade, nós vemos que mesmo combatido, ele permanece inabalável. Essa instituição, irmãos, ela é inabalável, né? E quando a gente vê, né, que Paulo aqui no versículo 31, ele fala, eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá
aos dois e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Aqui nós vemos Deus falando, né, quando o homem está lá no Éden, né, com toda aquela beleza, com toda a criação na sua plenitude daquele jardim que Deus, o próprio Deus plantou, nós vemos que o Senhor tem uma expressão: não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, para que ela seja auxiliadora de Adão, né? Uma adjutora, uma companheira de Adão. Então ele faz, né? Pega Adão, deita-o, né? A Bíblia fala que o faz cair em sono profundo, e dali, da sua costela, irmãos, ele tira e faz Eva dali, né? Da costela de Adão. Ele então, vemos que Adão foi formado do pó da terra, e depois de Adão formado, então ele tira da carne de Adão, tira-lhe a costela para fazer a companheira idônea para ele, né? Então, o Senhor quis dar o de melhor, né? O meu esposo costuma dizer que foi a primeira clonagem, né, do universo, foi quando Deus tira a costela de Adão e faz, né? E faz assim a sua esposa, né? E alguém já disse, né, muito falado em casamento, que por ser tirada da costela, ela recebe proteção, ela deve receber proteção, porque o braço onde ele estende a sua mão e coloca no seu ombro é o local onde ela se acolhe, né? Onde ela fica onde ficam abraçados, ela fica sob a proteção. Deus não tirou da cabeça para que ela não comandasse. Ele não a tirou dos pés para que ela não fosse subjugada. Então ele tira numa expressão de amor, né, aquela esposa ajudadora para Adão, e ele faz aquele poema maravilhoso, né, quando ele fala: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, né? Então ele vê nela a igualdade, né, no sentido de mesma carne, né, de mesmos gostos, né, para que eles desfrutassem de companheirismos, que até então ele vivia no meio dos animais, mas nenhum partilhava das aspirações, da conversa, né? Que é tão gostoso sentar num banquinho e bater papo com o esposo, com a esposa, né? Então nós vemos que depois desta entrega que Deus faz, a gente vê um modelo que Deus está fazendo, amados, o modelo chamado monogamia, ou seja, uma só esposa para cada esposo, né? Aquele que quer ter mais que uma é crime, e ele é chamado de bígamo, né? Porque bi é de duas. Mas o modelo que Deus institui lá no Éden é um modelo monogâmico, onde o Senhor achou por bem, e nós sabemos que é o de melhor mesmo, que uma só já está de bom tamanho para cada esposo, e cada esposo para uma esposa, né? Embora a gente veja na Bíblia Sagrada, se você já leu o Antigo Testamento,
né, você vai ver com muita frequência, né, um homem, até mesmo homens de Deus com mais de uma mulher, mais uma concubina, né, mas isto foi suportado e tolerado por Deus, amados. Não foi plano original de Deus, que era monogamia, uma só. O Senhor permite por questões sociais, de pobreza, de escravidão, né? E o Senhor dá essa liberdade, e até mesmo depois, nessa época, foi aberta exceção para mulheres estéreis, né? Em que a serva era dada para gerar descendência, como foi o caso de Agar, que foi dada por Sara, a sua própria esposa, para Abraão gerar descendência. Então, nós vemos que quando existiu na Bíblia Sagrada, tiveram motivos que Deus abriu situações, né? Abriu situações, abriu oportunidades para que pudessem, assim, proliferar. A Bíblia fala que foi o casamento, irmãos, heterossexual. Quando Deus cria Eva, ele não cria um ser homem para estar com Adão, que já era homem. Então ele cria uma mulher do sexo feminino, com os órgãos femininos, né? Com o encaixe perfeito biológico entre marido e mulher, para que eles desfrutassem, porque a Bíblia fala, irmãos amados, né, que Levítico 20, versículo 13, se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. Então nós vemos que logo no início, né, quando a lei foi escrita, no terceiro livro da Bíblia, né, esse livro de Levítico, que é também chamado livro da lei, né, das leis cerimoniais e sacerdotais, nós vemos que ali estava essa orientação para que um homem jamais se deitasse com outro homem, porque seria uma prática abominável, detestável, horrível, insuportável diante de Deus, a ponto de o castigo de ambos, né, que se deitaram, sendo do mesmo sexo, ser o apedrejamento, um juízo bem forte. Também no capítulo 18, verso 22, se os irmãos querem anotar e ler em outra ocasião, nos fala disso, né? E além dele ser monogâmico, heterossexual, né? Quer dizer, de sexos diferentes. E aconteceu que Deus falou assim, colocou-os juntos, né? E fala para eles, né? Homem e mulher os criou, no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso, quando nós vemos que Deus os ajunta, vemos um outro verbo que acompanha aqui, irmãos, e os abençoou, entrega Eva para Adão, manda-os multiplicar e progredir, né? Mas antes disso ele fala, e os abençoou. Por isso, irmãos, só juntar, né? Eu vou ficar casando nada, depois vai dar muito trabalho para descasar, não quero dividir meus bens,
tem várias situações em que a pessoa ela se utiliza de estratégias, de motivos para a desobediência e não buscar a bênção de Deus. Mas até hoje, irmãos, esse costume, ele não é visto com bons olhos. Todo mundo sabe, né? Antigamente, talvez mais na minha época, quando um casal apenas juntava-se e não se casava, eles eram chamados amaziados, né? E não casados, e muitas vezes sofriam discriminação. Só que a sociedade ela vai se acostumando com o pecado e com o passar do tempo, amados, aquilo vai perdendo o peso que tinha antes, né? Um peso assim de ver de forma ruim, né, aquela situação, porque todos nós esperamos, né, que tenhamos que fazer os votos de fidelidade, né? Temos que fazer o juramento, onde recebemos as nossas alianças, a entregamos para que sejam abençoadas, né? Os anéis que são chamados aliança, porque é um compromisso de fidelidade, de lealdade. É um compromisso eterno, irmãos, tanto que nos votos, né, que o sacerdote dava, o ministro de Deus, ele falava assim, até que a morte os separe, né? Então, vemos que é um casamento, o casamento, ele precisa desta bênção de Deus. Então, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é abençoado, né? Deus abençoou o primeiro e o líder espiritual na pessoa do ministro, ele vai trazer também a bênção de Deus. Então, aqui quando fala assim, né, deixa o homem pai e mãe, lá de Efésios, se une, se tornarão os dois uma só carne, nós vemos, irmãos, que é uma união, é mais do que um ajuntar-se, é mais do que ficar apenas junto enquanto der, é uma união a ponto de chamar uma só carne, passando os dois a ser uma só carne. Por isso que Paulo fala assim, eis que vos digo um mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele está colocando, Paulo coloca nesse texto que nós lemos, que serviu como texto base, né, que é um compromisso de tal forma valorizado e abençoado por Deus, amados, que vemos que Paulo o compara a Cristo e a igreja, porque torna-se um só. Da mesma forma que Cristo vive em nós e ele sente as dores por nós, não somente sentiu, mas até hoje sente. Nós vemos que Paulo, quando ele perseguia Saulo de Tarso, quando ele perseguia os cristãos lá de Damasco, que ele encontra, o Senhor encontra com ele fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo fala assim, quem és tu, Senhor, para que eu persiga? Eu não persigo ao Senhor. Aí o Senhor Jesus fala, se persegue a um dos meus pequeninos, a mim me persegue. Quer dizer, onde dói no pequenino do Senhor, como igreja, dói no Senhor. Aonde machuca no esposo, machuca também na esposa. Onde machuca na esposa, o marido se sente
machucado também, porque se tornarão os dois uma só carne. E isso nós não entendemos pelos olhos da carne, irmãos, nós entendemos pelos olhos da fé, porque tornam-se os dois uma só carne. Nunca vamos entender isso, mas é o valor que Deus dá. Da mesma forma como Ele ama a igreja, tem que ter amor no casamento do esposo pela esposa, e a esposa, como fala no último versículo, e a esposa respeite o seu marido. Então, nós vemos, irmãos, que essa uma só carne, né? Ele fala e exemplifica, ele compara o casamento da igreja com Cristo, né? E durante esses 13 versículos que a gente leu, do 22 até o 33, irmãos, nós vemos que ali Paulo vai colocar, para que haja vitória, sucesso dentro do casamento, algumas normas, algumas leis que Deus estabeleceu, ela tem que ser obedecida, porque senão o casamento se torna uma tortura, irmãos, para aqueles que andam segundo a carne e não em obediência ao que a palavra de Deus fala. Ele se torna uma experiência muito difícil, né? Quando fala assim que o marido é o cabeça da esposa, né? E Cristo o cabeça do marido, da mesma forma como a igreja tem por cabeça a Jesus Cristo. Nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, né? Então, nós vemos, quando ele fala aqui, né, as mulheres, no versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Irmãos, submissão ao Senhor nós não sentimos, porque Deus é um Deus de amor. Nós não sentimos humilhados em sermos submissos ao Senhor, mas quem não entende o que é submissão, submissão não é rebaixamento, não é sentir-se escrava do marido, não é receber humilhação, é estar em uma missão. A palavra submissão, ela vem de duas junções, né? E aí o sub, né? Que é abaixo de outra missão. Então, estaremos assim em tarefas diferentes. Essa missão são tarefas, atribuições, né? Que nós teremos diferentes do nosso marido, né? Se, por exemplo, as atribuições minhas forem dadas ao marido, vai ter um desequilíbrio. Da mesma forma, se eu sou colocada para fazer as tarefas do marido, vai haver também um imbalance daí da situação. Mas, irmãos, essas funções diferentes é que nos faz ser submissas. Nós encontraremos situações em que deveremos negar a nós mesmos, né, sermos flexíveis, né, e acatarmos como palavra final sempre é do esposo. Eu sei que
lá fora no mundo o povo fica arrepiado de ouvir isso, né? O movimento feminista, ele chama essa ideia do cristianismo de uma ideia opressora para as mulheres. Eu lembro casais, amigos nossos, que foram, sem ser cristão, que foram num casamento cristão, em que o pastor, na cerimônia de casamento, ele pregou sobre esse texto de Efésios 5, da mulher ser submissa ao marido, respeitando e do marido amar a mulher. Eu sei que eles voltaram, né, essas pessoas que não eram cristãs, voltaram assim indignadas com aquele pastor, né, que palavra tão tola que foi dar, tão opressora para aquela noiva naquele momento, mas mal sabia eles que essa palavra não era do pastor. Essa palavra é palavra de Deus para que sejamos irmãos auxiliadoras, né? Adjutoras é auxiliadora. E quando a mulher está tomando missões, funções, atribuições que são do marido, irmãos, aquele lar se torna completamente desengonçado. Os filhos aprendem uma autoridade invertida, e isso vai ter muito a ver com influência do homossexualismo mais tarde, né? Se eles crescem numa casa em que a criança viu que só a mãe manda e o pai obedece em tudo, ela jamais vai querer, aquela criança menina, ela jamais vai querer ser menina, ela vai querer ser homem. Então, precisamos entender que quando não é obedecido esse padrão que Deus ordenou, o que vai acontecer é que vai ser difícil, talvez naquele momento, talvez haja uma manipulação e não se perceba muito, mas as crianças perceberão mais tarde e vai haver um desgosto muito grande, irmãos, porque a criança, ela olha no espelho dos pais, ela não olha no espelho normal, ela olha aquilo que pai e mãe faz e não o que está escrito ou o que deixa de estar. Então, precisamos entender que a autoridade do marido não é superioridade, ela é apenas uma função que está sob a direção, a palavra final. Quando houver a divisão, então o marido tem a palavra final. E vemos, amados, também que aqui esse versículo é falado para as mulheres, né? O versículo 23, porque Cristo é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Então, precisamos entender que ele nos pede, Deus nos pede uma obediência singela, pura, né? Sem querer se prevalecer um do outro, né? Tanto que fala no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando ele fala isso, irmão, sujeitando-vos no temor um ao outro no temor de Cristo, quer dizer que o marido ser o cabeça e a esposa submissa, não quer dizer que ele não vai escutá-la. Tanto que Paulo inicia sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no temor de Cristo, né? Então, essa sujeição não é algo irracional, brutal,
brutal, não é algo como uma escravidão, não é uma imposição, mas é algo voluntário que a gente entende que quando somos e cumprimos, né, somos obedientes, assim como obedecemos ao Senhor, Deus advoga a nossa causa, irmãos. Se uma situação é feita com injustiça sobre a mulher, Deus vai advogar aquela causa e nós vemos isso muitas vezes, né, na jornada cristã. E a seguir, irmãos, ele fala para os maridos, né? Aí vemos outra coisa interessante, irmãos, para falar sobre a submissão, tem a ver com uma explicação que Paulo dá lá em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, 13 e 14, quando ele põe a mulher sob submissão, né? Ele te governará, né? O teu marido, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. É uma expressão quando houve a queda. Então, quando Paulo fala para Timóteo no capítulo 2, versículos 13 e 14, ele fala o seguinte: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de uma fragilidade de Eva na área emocional. Quando ele fala, e não foi Adão iludido, mas foi Eva que caiu neste pecado, que foi enganada e caiu em transgressão. Por quê, irmãos? Porque a natureza psíquica do homem, ela é mais racional do que emocional. Então, pelo fato dela ceder muito, a mulher, a desejos do coração, do momento, da carne, né? Ela foi colocada sob o governo mais racional do seu esposo, que é do sexo masculino, para a condução do lar. Do marido, irmãos, nós vemos que se requer que ele tenha um comportamento de equilíbrio, né? Ele é chamado na Bíblia de o sacerdote do lar, né? Ele tem que conduzir a família, os filhos, a esposa, a amarem a Deus, a adorarem a Deus, tornar o seu lar uma capela, irmãos, né? Sempre trazer, se não tem o costume de fazê-lo separado, então ter esse costume de fazer juntos em um tempo menor com toda a família. Por quê? Porque ele tem essa responsabilidade. Glória a Deus, né? Então, é isso que fala aqui no versículo 24, né? Versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, e nesse texto, daqui até o final, ele fala 3 vezes que a obrigação do marido, se da mulher é ser submissa, do marido é amar a sua esposa. Né? Ele fala aqui, ele fala no versículo
28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E o versículo, irmãos, 33, né, em que ele fala, não obstante, cada um de per si, ou particularmente, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A esposa respeite ao marido, né? Falando um pouquinho mais sobre além da submissão, o que Deus pede é o respeito ao marido. Eu gostaria de ler 5 parênteses, irmãos, né? Que nos fala o seguinte: respeito. O que é respeitar, né? Como que demonstramos que temos respeito? Nós, ao invés de sermos críticos, devemos honrá-lo, não somente particular em nosso lar, mas também em público, e talvez até muito mais em público do que em nossos lares, né? Então, ter respeito é ser o melhor amigo, a melhor amiga dele, né? Onde ele pode ser, você respeita, honrando aquilo que ele te confiou como algo privativo, algo particular. Você não sai abrindo, você não sai falando dele, mal dele, né? E no convívio conjugal, irmãos, e também no convívio social. Ponto 2, respeitar é ter tolerância, é aprender a ceder, é ser flexível, é aceitar a opinião diferente da sua. E assim, irmãos, nós vamos desenvolver também, né? Quando nós exercitamos a tolerância, nós aprendemos a comunicação, o diálogo, né? Ao invés de só gritar, ao invés de só brigar, né? Dialogar porque penso diferente ou porque você pensa assim. De repente, a ideia do outro vai te convencer a que aquela outra ideia é a melhor, e quando há um sujeitai-vos uns aos outros, que é sadio no casamento, vai haver então um bom entendimento entre ambos. Ponto 3, irmãos, é a cooperação mútua. Nós fomos criadas para ser ajudadoras, então nós precisamos, irmãos, cooperar, né? Que a palavra própria fala, né? É operar junto, cooperar, é operar junto ao seu esposo. Respeitar é isso. Eu sou casado, mas eu tenho tarefas, né? Então, essas minhas tarefas não podem ser omitidas, né? Por achar que estou sobrecarregada. Tenho que cumprir as tarefas. Paulo fala ali, né? Porque ninguém, no versículo 29, porque ninguém jamais aborreceu a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Então, essa cooperação mútua, esse companheirismo, a tolerância, o honrar, né, são tudo faces do respeito que devemos ter com o nosso esposo.
Ponto 4, irmãos, é a confiança. Nós temos que depositar tanto um para o outro, quanto o outro para a sua esposa, quanto o esposo para o esposo, né? Saber que a confiança que o cônjuge deposita em você é uma lealdade em todas as áreas, irmãos, né? Alguém pensa, pode achar que lealdade, fidelidade ou confiança seja só na área sexual, mas não é. Tem vários outros pontos que nós temos que ter essa confiança mútua. Essa confiança mútua, ela vai nos livrar, irmãos, de crises de ciúmes. Tem casamentos que se dissipam por causa de perseguição ou de um ou do outro, seguindo até o trabalho, né? Não pode ver o celular, né? Acha porque tem coisas escondidas. Então, isso, irmãos, é algo essencial, esse compromisso, o meu compromisso, a minha vida te pertence. Passar para o cônjuge, passar esta segurança de que ele pode ter confiança total na área de finanças, irmãos, né? Quantas vezes a gente vê rolo nessa situação, né? Às vezes um quer gastar mais do que o outro, quer esconder o que está no banco ou quer esconder o que está fazendo com o dinheiro. Então, isso é falta de confiança. É porque não deu a segurança para o cônjuge de que você é fiel a ele em primeiro lugar. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá. O único que se une é o esposo e a esposa. Então, desde então que casamos, o nosso elo, amados, o nosso elo já não mais é com nossa família anterior, mas o nosso elo, o nosso maior amigo, o nosso maior pilar, nosso maior esteio é o nosso cônjuge. E isso faz parte do respeito que devotamos. Amados, ponto 5, a afetuosidade, né? Respeito é ser afetuoso, né? Uma pessoa grosseira, áspera, né? Ela vai desgastar o casamento dela no primeiro mês, não vou dizer nem no primeiro ano, né? Por quê? Porque ela é bruta, ela responde mal, ela ofende, né? Ela não tem aquela afetuosidade. E o que a Bíblia nos fala? Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. Nós vemos, amados, também que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, está falando de uma afetuosidade verbal. Irmãos, a palavra branda desvia o furor. É o que nos fala Provérbios 15:1, que a resposta branda pode não, ela desvia, né? Pode seu marido chegar furioso, né? Soltando fogo pelas ventas, né? De um dia difícil, mas a resposta branda que você der, ela vai desviar o furor daquele coração. O lar tem que ser um lugar de cura, irmãos. Aqui entre marido e mulher, né? A palavra lar, ela vem do latim lare,
né, que para nós é a lareira, né? A lareira é o lugar onde você coloca o fogo para que haja acolhimento, aquecimento, conforto, né? Então, o lar, por isso chama lar, porque vem de lareira. Então, é um lugar sanador, é um local onde a frieza ela é dissipada. Você vem frio lá de fora, você vem com dificuldades, né? Vem com situações difíceis, mas quando você recebe palavras, né? Palavras agradáveis no capítulo 16, verso 24 de Provérbios, fala que palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, a casa nossa, o nosso lar, irmãos, tem que ser um local de descanso, de cura, de passar unguento, né? De curar as feridas, né? Para a gente sair reabastecido para o outro dia, né? Das nossas tarefas. Então precisamos, né, ter essa afetuosidade que também faz parte. Aqui é para ambos, né, irmãos? Todos esses conselhos, né, de confiança, de afetuosidade. E também o último ponto, 6, é o espírito perdoador. Nenhum casamento sobrevive, amados, se não houver um espírito perdoador, um espírito que, primeiramente, o que fere, se humilha em dizer que errou, né? Não pode ser um coração duro, e não pode ser um coração duro para o que sofreu a ferida, para perdoar. Por isso que Jesus falou que tem que ser quantas vezes ao dia? 7 vezes, Senhor? Não, 7 vezes, não, 70 vezes 7. Então, durante o dia, 490 vezes, ele quis dizer, tem que haver na vida do cristão, do marido e da esposa, né? Essa liberdade de perdoar, né? Ter a humildade, né, para perdoar. Você vai ser livre de rancores, de vinganças, né, de rancores. E estaremos assim prontos a recomeçar. Por quê? Porque evitaremos, irmãos, até mesmo, sabe o quê? O divórcio. Por que está havendo tanto divórcio no meio cristão? Como nunca houve, antes não se falava, não digo tanto, né, mas hoje as pessoas já cogitam se separar por qualquer problema. Mas o primeiro passo a ser dado, irmãos, é o passo de perdoar, né? Jesus falou, né, quando os apóstolos perguntaram, Senhor, então por que é que Moisés deu carta de divórcio, sendo que o Senhor criou o casamento para ser enquanto dure, né? Enquanto durarmos. Aí o Senhor fala, é por causa do coração endurecido deles. Então, o que Jesus está falando ali? Que se nós perdoarmos, muita coisa, amados, vão evitar o divórcio. Muitas coisas que seriam para divórcio vão ser perdoadas e vai haver um novo começo, uma nova oportunidade, um novo conserto, né? É o que Deus deseja, porque 1 Coríntios capítulo 13, o verso 8, irmãos, a Bíblia fala que o amor jamais acaba.
Então, por que é que a gente ouve falar, já não tem mais amor, não dá, não dá, não dá? Porque todas essas regras de perdão, de confiança, de cooperação, de tolerância, de honrar, de respeitar, todas essas regras estão sendo quebradas por ambos, tanto pelo marido quanto pela esposa, né? Porque sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, essa questão do divórcio ainda, ela tem uma palavra tão forte que eu gostaria de ler com vocês. É o capítulo último de Cantares, é o capítulo 8 de Cantares, e nos fala o seguinte. Desculpa, eu falei divórcio, né? Guarda firme aqui, vamos lá para Malaquias. Falei Cantares antes. Vamos para Malaquias, capítulo 2, é um livro antes de Mateus. Então, vamos lá no capítulo 2, em que o Senhor, no versículo 16, até no versículo 14, até o 16, ele fala sobre a questão de divórcio. E o Senhor fala, e vocês me perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco... Desculpe, irmã. Então, vou começar de novo o versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente porque ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai vós mesmos, que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porquanto o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui Deus está tratando tanto da lealdade, né, matrimonial, quanto está tratando, irmãos, do divórcio, né? Se alguém pensa que este é motivo para divórcio, pode até ser, mas Jesus falou que se houver um coração que não seja endurecido, não é necessário que haja o divórcio, né? Não dando nisso liberdade para que alguém veja nisso a oportunidade de pecar, porque o Senhor advoga a causa. Não seja infiel com a mulher da tua aliança, a mulher da tua mocidade. Então, é necessário que a gente veja que é possível perdoar, mas é possível, é o único caso que Jesus falou que é possível que haja o divórcio, se houver infidelidade, se houver o adultério, né? É a única causa que a Bíblia abre, porque houve um rompimento da aliança, houve o rompimento de dois se tornaram um novamente, de um se tornaram dois novamente, né? Porque e se tornarão os dois uma só carne, então quando se dividem, voltam a ser novamente duas pessoas. Então, amados, a questão do divórcio, quando a pessoa fala, não posso, não tem mais amor. A Bíblia fala, né? O amor jamais acaba. Aqui em Cantares, capítulo
8, versículo 7, fala: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, nesses dois textos fala que o amor jamais acaba, que nem mesmo as águas, irmãos, as águas simbolizam enchentes, tribulações, simbolizam perdas, né? Ela diz que nem as muitas águas, quando o mar está empolado, né? Quando a família está atravessando algum problema que é real, que tem que resolver, nem por isso as muitas águas podem afogar este amor, nem mesmo os rios podem transbordar, apagar ou afogá-lo. Não poderiam apagar o amor. Então, é batalhar, irmãos, pelo seu casamento, né? Estarmos prontos a obedecer naquilo que nós estamos sendo manipulativos, naquilo que estamos sendo maliciosos, tentando enganar nosso esposo ou nossa esposa. Então, o papel da mulher nós já vimos com bastante detalhes, né? Agora, voltando para o marido amar a esposa, né? Lá no livro de Pedro, amados, novamente volta a falar sobre o casamento. Está falando sobre o homem amar a mulher como a si mesma, amar a mulher como Cristo amou a igreja, amar a mulher porque ninguém, como a própria carne, porque ninguém trata mal a sua própria carne. E agora ele fala-nos através de Pedro, amados, que do versículo, o último versículo, que é do capítulo 3, 1 a 7, fala sobre o texto de marido e mulher ali também. Então, o último versículo, ele fala, tem um só versículo para os homens, depois eu leio das mulheres. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam vossas orações. Então, vivei, maridos, vivam a vida comum do lar, tendo discernimento, consideração, como a mulher sendo parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque vocês, diante de Deus, sois herdeiros da mesma graça de vida. Não tem diante do Senhor homem maior do que mulher, né? A gente vê em Gálatas, deixa eu ver se eu acho um versículo de Gálatas capítulo 3, em que ele fala que não tem homem nem mulher. 3:28 de Gálatas fala: não tem homem, não tem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele fala que nós temos atribuições diferentes, mas isso não quer dizer que não haja igualdade espiritual. Amém, irmãos? Tanto que fala-nos para ter a esposa como parte mais frágil, ser tratada com dignidade, e aqui a parte mais difícil, o juízo para o homem, para que não se interrompam as vossas orações.
E nós pensamos, irmãos, será que não temos muitas orações de maridos que estão sendo intransigentes, duros com as esposas, que estejam tratando com humilhação, né? E a Bíblia fala, se assim for, se você não trata como parte mais frágil, não tem consideração e nem discernimento com sua esposa, a sua oração será interrompida. Então, esse eu vejo que é um freio muito grande, né, para o marido cristão que lê a Bíblia Sagrada. Ele sabe, né, que uma das coisas mais preciosas que nós temos, irmãos, é a certeza que Deus nos ouve, né? Clama a mim e responder-te-ei, né? Seja para sim, seja para não. A palavra de Deus fala que se nós clamamos, o Senhor nos dá resposta, né? Ainda que não seja a questão que estejamos pedindo, mas Ele sempre vai dar um jeito de nos responder. E quando ouvimos aqui que se o marido não age com essa delicadeza, com esse amor para com a mulher, né? Ele terá por Deus serão por Deus interrompidas as suas orações. É um juízo para quem abusa da sua autoridade de ser o cabeça da mulher. E, irmãos, para a mulher, nós vemos que ele fala, né, que nós devemos, nesse texto de 1 Pedro, né, fala assim, que como Sara devemos ser a ponto de chamar Abraão de seu Senhor. Claro que aqui ele está fazendo uma figura de como ela era submissa, né, a seu próprio marido, né, chamava o Senhor. A gente vê diálogo deles em que ela fala meu Senhor, né, e o texto nos fala então sobre isso, irmãos, marido e mulher. Como líder, ele precisa ter essa atenção, esse discernimento, essa consideração, tem que saber que a mulher é mais delicada, ela tem um emocional mais afetado, né? Ela chora mais, ela tem hormônios, né, que a fazem mensalmente frágil, né, no seu conforme o seu organismo, né? Mas o amor, amados irmãos, que o Senhor exige do marido para com a sua esposa, né? Ele fala 3 vezes, porque o marido ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Por quê? Porque se ele traz amor, irmãos, vai haver resposta de amor, né? Então ele vai estar trazendo o bem a si mesmo. O outro ponto está no versículo 33, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. E do 25, maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? Todos nós sabemos que o amor de Cristo, irmãos, foi um amor de entrega, foi um amor sacrificial, né? Ele sabia que ele veio aqui, né, para fazer o sacrifício em nosso lugar. Ele sabia que nós éramos indignos, pecadores, tanto que ele ora ao Pai na cruz, né? Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Então, ele estava sendo crucificado, zombado, né? E ao invés dele sentir rancor, ele fala, olha, eles são tão frágeis, eles são tão ignorantes espiritualmente, que não sabem o que fazem. Então, o que Deus pede para os homens é algo que nós podemos dizer é muito maior do que ele pediu para as mulheres, né? Que é esse amor semelhante ao que Cristo fez em favor da sua igreja, que foi amor, né? Incondicional, né? Ele sabia que éramos assim e ele nos amou da mesma forma. E o casal que vai, irmãos, trilhando dentro desses parâmetros, o seu amor não faz desvanecer. A paixão, todo mundo sabe que a paixão, ela com o tempo, quando ela é satisfeita, né? Quando a entrega, o conhecer sexualmente é feito, geralmente vai-se embora aquela tremedeira, isso não existe a vida inteira, né? Mas esse amor, ele vai se solidificando, se fundamentando em alicerces mais duráveis, mais preciosos, que são a maturidade, né? Que é o respeito, a honra, né? A valorização, a comunicação, o melhor amigo. Então, irmãos, é algo que você tem que investir, né? Se você está passando alguma luta, não desista, né? Reveja essa lição, né? Ela está toda baseada biblicamente, e veja onde, peça a Deus força, graça, e Ele vai dar vitória, irmãos. Eu creio na vitória do Senhor. Creio que mesmo que esteja passando momentos de dor, o Senhor pode restaurar completamente o seu lar e fazer algo que você ainda nem conhecia. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje. Estudamos pai e filho, né? As suas funções e autoridades no lar. E estudamos a semana passada a criação de filhos, né? O papel de cada um na criação dos filhos e não deixá-los à solta para que o mundo os engula. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Tenha um dia feliz, né? Nos vemos no culto presencial e que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus.